Que a graça e a paz do Senhor Jesus transborde no teu coração e nos nossos corações. A alegria do Senhor é a nossa força, por isso estamos alegres. Vamos estar neste momento trazendo uma poderosa palavra que está escrito no livro de Mateus, capítulo 10 e versículo 16, que vai dizer assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente, simples como as pombas, acautelai-vos, porém, dos homens. Segue no versículo 17, a primeira parte, a parte A, dizendo: amo esta palavra. O Senhor Jesus que nos instrui aqui, trazendo esta mensagem gloriosa no Evangelho de Mateus, aonde diz o título do texto: os 12 e a sua missão. O Senhor chamou 12 e Ele separou esses 12, no meio dos 12 foi multiplicando de uma maneira gloriosa, aonde o Senhor foi dando poder e autoridade para todos aqueles que crê na palavra do Senhor Jesus Cristo. Certo é que Deus não faz acepção de pessoas, o homem sim, mas Deus não. E mediante esta palavra, onde diz: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, o Senhor classificou aqui a sua igreja, a sua noiva, como ovelha. Você é ovelha, nós somos ovelha do rebanho de Cristo. E por isso anunciamos e propagamos o reino de Deus. Amém? Aqui nesta palavra, a qual nos chamou muito a atenção, dizendo que nós temos que acautelar-vos, que nós temos que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Se fosse para dar um título nesta mensagem, eu diria assim: guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor Jesus, ele veio instruir os 12, ensinou como orar, ensinou como estar na presença do Pai, ensinou muitas coisas valiosíssimas. O Senhor Jesus instruiu em tudo seus discípulos e o Senhor falou para eles que se cresce, faria obras maiores do que esta. Então, igreja de Cristo, ouvinte do Senhor, aquele que recebe esta palavra de bom grado, pega esta palavra e viva ela, coma, se alimente desta palavra gloriosa, que nós possamos estar sendo guiados pelo Espírito Santo. Vivemos num tempo difícil, tempos trabalhosos, momentos que nós precisamos remir o tempo, examinar tudo e reter o bem, como o apóstolo Paulo nos instruiu. E a palavra do Senhor Jesus ainda vai dizer bem assim, em Efésios 6 e 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Precisamos nos revestir da palavra do Senhor, precisamos fortalecer em Cristo. E ainda vamos ler também no livro de 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 15, que diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Já aceitou? Já aceitou a palavra no teu coração? Já foi batizado? Já recebeu o Espírito Santo? Foi batizado, com o batismo do Espírito Santo? Você tem a mente de Cristo. Você é escolhido de Deus. Você é nomeado de Cristo para esta geração. O Senhor te chamou. E para nós
estarmos de pé, precisamos estar fortalecido em Deus, precisamos estar revestido com a couraça da justiça, precisamos estar com a espada para pelejar. A espada é uma arma poderosa de ataque, de defesa. Nós temos o escudo, temos o cinturão, temos o calçado. Eu falo isso, igreja, porque esta arma é poderosa para esse tempo a qual nós estamos vivendo, um tempo onde a apostasia tem tomado conta, não vou dizer dos templos, mas eu vou dizer da mente daqueles que se diz cristão. Precisamos estar revestido em Cristo, buscando a sua face constantemente. Deixamos aí no livro de Josué, deixamos alguns versículos aí para que você venha meditar, né? Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e dele medita nela dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Em outra tradução diz: medita na minha lei dia e de noite, para que vás bem e que seja bem sucedido. Sucedido em quê? Em toda a sua vida, em toda a sua caminhada, em todo o seu percurso enquanto aqui viver. Precisamos estar revestidos em Cristo, ter uma mente fortalecida, precisamos ter um coração sábio, um coração direcionado pelo Senhor. Mente forte, coração sábio, coração fortalecido. E a palavra do Senhor vai dizer para nós o quê? Não se estribe no teu próprio entendimento, mas busque do Senhor a revelação, a graça, a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque aqueles que não têm uma mente forte em Cristo, eles vão em qualquer falácias, inventos de doutrina, em tudo que o homem fala. Mas aquele que tem a mente de Cristo, ele recebe instrução diretamente do trono da graça. Então precisamos ter uma mente de Cristo, como nós já lemos em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Precisamos buscar do Senhor. Amém? Precisamos buscar do Senhor. Tenha uma mente fortalecida em Cristo. Você não venha dar ouvido, né? Ser uma pessoa passiva que precisa de direção, muitas das vezes, direção só humana. Eu só faço isso se a pessoa me ordenar, eu só faço aquilo, sabe? Ser mandadinho assim, não pode. A gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, assim como Filipe, assim como Deus guiou tantos outros profetas, Elias, Eliseu, o Senhor o guiou, Enoque, o Senhor guiou, porque Deus achou graças neste homem e eles tinham a presença do Espírito Santo e eles foram instruídos em tudo na presença do Eterno. Então tem uma mente fortalecida em Deus, não venha ser uma pessoa passiva, indecisa, insegura, uma pessoa que é influenciada pelos outros, mas que você venha ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Ande na decisão, venha ser cheio do Espírito Santo para que você venha impactar outras pessoas. Seja cheio e guiado pelo Espírito Santo da verdade. Precisamos sempre olhar para o nosso Criador. Medita no livro de Tito 3 e 5, medita no livro de Provérbios capítulo 20, versículo 27, João 4, 1 Coríntios 6, Romanos 8 e 14, medita nestes versículos para que você venha ser fortalecido. Leia o livro de Hebreus 6, seja guiado pelo Espírito Santo. João 14, 19 e 26, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus neste tempo. Busque do Senhor, jejue, consagre, ore,
constantemente a palavra do Senhor, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então busque a presença do eterno Deus, busque a presença do Espírito Santo. Não te estribe no teu próprio entendimento, mas busque a presença do eterno Deus. Finalizando aqui no livro de Filipenses capítulo 2 e no versículo 21, que vai dizer bem assim: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo vai dizer que o mundo vai buscar os seus próprios interesses, mas que nós viemos seguir o exemplo do apóstolo Paulo, exemplo de Jesus, exemplo. O apóstolo Paulo disse: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele zelava pelas coisas de Deus. Não busque você os seus próprios interesses, mas busque do Espírito Santo de Deus a direção. Amém?